Muito bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve enviar a regulamentação na reforma tributária até o próximo dia 15. Como isso deve justamente movimentar o governo, quais as principais mudanças a partir do texto? Vamos saber agora com o Daniel Moretti, que é advogado tributarista e também professor de Direito Tributário. Daniel, muito prazer tê-lo conosco. Então, nós tivemos a votação lá no Congresso e agora há todo o detalhamento, da reforma para que ela possa ser colocada em prática. O senhor imagina que teremos, então, um aprofundamento da discussão e fica toda a expectativa qual será o nosso IVA, até 30, o maior do mundo? Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan. Sem dúvida, com a aprovação da reforma tributária no final do ano de 2023, o governo passou a ter um prazo para apresentar as propostas de regulamentação dessa reforma tributária, ou seja, é necessário que se elabore aí um conjunto de leis complementares que vão detalhar e que vão trazer as minúcias daqueles temas necessários, daqueles pontos necessários para que aquilo tudo que foi construído na reforma tributária, na reforma constitucional, possa ser colocado em prática. O governo iniciou o ano de 2024 já empenhado nessa função e, para isso, o governo criou 19 grupos de trabalho, grupos técnicos de trabalho, Marcelo, cada um deles voltado a uma temática específica dentro desse conjunto de regras que precisam ser construídas. O governo, a princípio, tem o prazo de 180 dias a partir de 20 de dezembro para a apresentação dessas propostas de lei complementar, mas sabe-se que estamos em um ano eleitoral e que, portanto, neste ano, a partir do segundo semestre, dificilmente se aprova alguma coisa diferente no Congresso Nacional. Então, o governo tem acelerado o passo exatamente para tentar apresentar já no dia 15 de abril cogita-se as suas 2 ou 3 propostas de leis complementares para essa regulamentação. Moretti, bom dia, bem-vindo, obrigada pela participação. Você disse tudo, né? Seria necessário que essas regulamentações fossem aprovadas ainda do primeiro semestre e tudo depende desse envio dessas leis complementares para o Congresso Nacional. Eu costumo dizer o seguinte, nós tivemos a aprovação da PEC que estabeleceu o destino da reforma tributária, Para que sistema vamos migrar? Agora essas leis são essenciais porque elas vão definir quais são as rodovias, quais são os caminhos que vão nos levar ao estabelecimento desse sistema. Para além dessa questão do IVA, o que mais precisa ser definido nessas leis complementares? Lívia, veja só, dentro desses 19 grupos técnicos de trabalho que eu mencionei, estão sendo estudadas e construídas as propostas efetivas. Além desses grupos de trabalho instalados pela própria Secretaria da Receita Federal, toda a sociedade civil, os grupos que reúnem empresas, os grupos representativos de determinadas categorias econômicas, os grupos de universidades, de academias em geral, estão estudando, estão trabalhando em propostas de textos também para que sejam enviadas notas técnicas ou seus comentários ou seus pleitos, tanto ao Ministério da Fazenda quanto ao Congresso Nacional, quando esses projetos lá chegarem. E além da definição do IVA, para que nós tenhamos, na linha daquilo que determinou a Constituição Federal, efetivamente um imposto sobre valor agregado, um imposto que só seja cobrado sobre aquele montante que eu incluo a operação. Quer dizer, se eu compro por 50 e vendo por 100, efetivamente eu só posso pagar imposto sobre os 50 que eu incluí a essa operação. Isso é IVA, isso é imposto sobre valor agregado. Mas não é só isso que precisa ser detalhado por essas leis complementares. É preciso que se detalhe, por exemplo, quais serão os critérios para a cobrança do imposto seletivo que foi previsto na emenda constitucional, aquele que vai ser cobrado sobre bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Como é que se dará a integração entre os poderes, entre cada âmbito da federação, entre a União, os estados e os municípios? Porque, veja, nós saímos de um modelo que possuía uma divisão em 3 camadas, União, estados e municípios, e temos agora um modelo que divide em 2 camadas, um tributo da União e um outro tributo que fica com os estados e municípios.
Mas a ideia, aquilo que determina a Constituição Federal, é que haja uma uniformização e integração. Então, todas as minúcias precisam ser implementadas por meio dessas leis complementares. Tá? Como é que será a fiscalização? Não pode existir um critério de fiscalização no âmbito federal e outro critério de fiscalização em âmbito estadual e municipal. Não pode existir uma sistemática para discussão de dívidas tributárias em âmbito federal e outro em âmbito estadual e municipal, como acontece hoje em dia. Então, todos esses itens que estão sendo preparados por esses grupos técnicos e que deverão ser apresentados nessas propostas que estão chegando por aí. Daniel Moretti, agora a pergunta do nosso comentarista José Maria Trindade. Você, Zé Maria. Salve, doutor Daniel, muito bom dia. Eu estou acompanhando aqui muito de perto, né, esta disputa pela regulamentação da reforma tributária. O governo criou 19 grupos para definir ali o projeto, ou os projetos, que são vários, né, para regulamentação. E o Congresso Nacional criou 20, 19 iguais aos do governo e mais um que é contra a cumulatividade de cobrança de impostos, que o senhor citou aí, que essa cobrança cumulativa é imposto em cima de imposto, né? E há, neste momento, uma disputa, uma queda de braços entre governo e Congresso Nacional. O deputado Joaquim Passarinho, que está coordenando ali um grupo forte de regulamentação, mostra claramente de que o Congresso vai ganhar essa disputa, né? E vai regulamentar. E de uma forma tão ampla a regulamentação que possa impedir uma complementação pelo governo através de decretos. Essa é a estratégia. A pergunta que eu faço é a seguinte, doutor. Tecnicamente, a iniciativa para a regulamentação tem que ser do Executivo? E o Executivo tendo essa iniciativa de lei, né, que isso é importante, para evitar a condenação da proposta no judiciário, né? Essa iniciativa, ela é definitiva ou o Congresso pode mudar a lei aprovada pelo governo, mudar, que eu digo, completamente? Eu quero saber assim, essa iniciativa é do governo e o Congresso pode mudar até quando essa proposta? Zé Maria, bom dia, é um prazer falar com você. A iniciativa, por determinação da Constituição Federal, é do Poder Executivo. É do governo. Mas, uma vez que essa proposta é apresentada ao Congresso Nacional, nós entramos naquilo que é conhecido como processo legislativo, que faz parte do processo democrático, e aí nós teremos o Poder Legislativo com toda a legitimidade, propondo as suas emendas, propondo as suas sugestões de modificação, e o Congresso receberá, a partir desse momento, tudo aquilo que foi construído pela sociedade civil organizada em termos de estudos, em termos de críticas, em termos de novas propostas ou sugestões. Uma coisa que tem sido muito insistida, como você bem colocou, Zé Maria, é o fato de a necessidade de criar-se uma regulamentação em lei complementar que seja suficiente em si e que não dependa ou que dependa pouco de complementação por meio de decretos do Poder Executivo em qualquer âmbito da federação. E por que isso é importante, né? Porque, veja, você tem no próprio texto da emenda constitucional algumas determinações, algumas diretrizes, como neutralidade fiscal, como integração do sistema como um todo. E as leis complementares que estão sendo estudadas e propostas devem seguir nessa linha. Mas existe sempre o risco da lei complementar não detalhar suficientemente o tema, estabelecer alguns conceitos vagos. Posso dar um exemplo aqui? A Constituição fala que a não cumulatividade, o crédito dos tributos, ele deve ser garantido com exceção daqueles itens de uso pessoal. O que é item de uso pessoal dentro de uma empresa? Tá? Será que é aquilo que é utilizado como um todo por todos aqueles que trabalham na empresa, itens utilizados para a limpeza da sede da empresa, por exemplo? Ou é o item utilizado em benefício exclusivamente do sócio da empresa? Isso pode e deve estar na lei complementar, ou, como já aconteceu muitas vezes no Brasil, a lei complementar pode estabelecer um outro conceito vago e deixar para o Poder Executivo ou para uma lei ordinária
um detalhamento maior que virá no futuro, e aí essas regras inferiores, né, um decreto ou qualquer coisa que o equivalha, que venha no futuro para complementar essa lacuna, na nossa história, a nossa história mostra que esses decretos criam regras indevidas ou que, às vezes, acabam violando aquele direito ou aquela garantia prevista lá na Constituição Federal. Daí se falar, Zé Maria, em leis complementares que sejam autoaplicáveis, tecnicamente, né? Ou seja, leis complementares que possuam, que contenham todos os detalhes, todo o entendimento, todos os conceitos, todas as definições, para que não haja espaço nenhum ou pouquíssimo espaço para que outras normas, de repente, no futuro, não venham a limitar ou prejudicar aquilo que foi estabelecido nessa regulamentação que está sendo preparada. Nós agradecemos a participação do tributarista Daniel Moretti conversando conosco aí desse momento importante, aí a sequência da reforma tributária, a grande expectativa agora, essa discussão mais detalhada dos projetos. Muito obrigado pela participação do senhor na programação da Jovem Pan. Obrigado, bom final de semana a todos. Para o senhor também.